Mas aí, quando vem tudo de uma vez só, é isso que a Bíblia diz que é o dia mau. É aquele momento em que há aquele levante colossal, maciço contra a nossa vida. Mas para nós podermos resistir neste dia, nós precisamos desta armadura de Deus. E no versículo 17 tem uma parte que é essencial, que fala do capacete da salvação. Esse capacete é tão importante nós prestarmos atenção, que quando se fala de armadura, se pensa que é algo somente figurado, mas havia um porquê de cada uma dessas partes. E o capacete da salvação, que é o principal, porque a Bíblia, quando fala do coração do ser humano, que é da onde provém os maus desígnios, está falando da nossa mente, dos nossos pensamentos. E nós só conseguimos pensar naquilo que nós ocupamos a nossa mente. Ou seja, se você ocupa a sua mente com louvores, com mensagens da palavra de Deus, se você ocupa a tua mente ouvindo ou lendo a Bíblia Sagrada, porque hoje, para quem tem dificuldade para ler, né, a gente sabe que tem pessoas que têm dificuldade por uma questão física, ou seja, os seus olhos já não conseguem mais lhe ajudar nessa questão. Outros têm dificuldade, até porque tem pouco estudo, não consegue ter uma leitura mais dinâmica. Mas nós temos hoje essas comodidades, que é você pegar, entra na internet, você vai lá e escuta a Bíblia. Você não paga nada, é grátis. Então, quando você enche a sua mente com as coisas de Deus, automaticamente você tem o capacete da salvação. Ou seja, você está guardado de perder a sua salvação. Porque existe uma frase que dizem por aí, e essa frase não é verdadeira, que diz que uma vez salvo, sempre salvo. Não. Se assim fosse, Jesus não teria dito, por meio do apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Onde que a coroa vai? Na cabeça. E aonde que tem que ser guardado o capacete da salvação? Os nossos pensamentos. Ou seja, precisamos encher a nossa mente com as coisas de Deus. Existe um provérbio, que não é um provérbio que está na Bíblia, mas que concorda com o que a palavra diz. É um ditado popular que a gente costuma ouvir bastante, que é: mente vazia é oficina do diabo. Então nós precisamos encher a nossa mente com as coisas de Deus. É um pouco difícil até, porque muitas vezes você entra num ônibus e está tocando música, né? Então, o melhor que você tem a fazer é comprar um fonezinho de ouvido para ir escutando louvor. Então, a gente precisa usar as comodidades que nós temos para adequar a nossa necessidade espiritual. Olha só, esses últimos dias, aí há poucos dias, eu recebi em uma das redes sociais que eu tenho, eu posto vídeos ali de reflexões bíblicas, até de mensagens muitas vezes que aqui mesmo desse programa eu vou lá e posto nas minhas redes sociais. E uma mulher pediu oração pelo seu sobrinho que ia passar por uma cirurgia, e que era uma cirurgia de risco. E eu disse para ela que eu iria estar orando. Coloquei diante de Deus, me apresentei ao Senhor. E Deus, Ele deu vitória. Ainda no outro dia, ela entrou em contato e por diversas vezes ela mandou um agradecimento. Eu disse: a glória não é para mim, a glória é para Deus. E uma das coisas que eu aprendi, meus irmãos, é que quando nós oramos por outras pessoas, alguns até têm medo de se colocar na obra, porque eles pensam assim: se eu me levantar para fazer a obra, o diabo vai se levantar contra mim. Tu não precisa fazer nada para o diabo se levantar contra você. O diabo faz o que lhe convém. O que lhe convém? Matar o ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você fazendo alguma coisa na obra ou não fazendo, ele vai trabalhar dia e noite para te levar para o inferno. Mas se você se colocar na presença de Deus, e aí vem o que Jesus falou quando estava com a mulher samaritana. Os discípulos chegaram, viram ele falando com a mulher samaritana, e ele disse assim: eu tenho uma comida, que é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, ele estava dizendo que enquanto ele pregava, ele anunciava o Evangelho, ele se fortalecia. Enquanto você faz a obra, você se fortalece. É claro que você não pode só cantar na igreja, pregar na igreja e não ter uma vida de oração, não ter uma vida de consagração, não estudar a palavra. Você precisa fazer isso.
Eu costumo dizer que é o tripé da vida espiritual: oração, jejum e estudo da palavra. Mas quando você faz a obra, você se fortalece. E à medida que eu vou orando pelas pessoas, eu vou pregando para as pessoas, eu vejo Deus trabalhando e eu mesmo vou me fortalecendo, porque muitas vezes eu estou pregando e Deus me traz à memória coisas que eu preciso aplicar na minha vida. Então, ele não está brincando, o diabo não brinca de ser diabo. E eu lembro que havia um pastor Adelino, lá na cidade de Novo Hamburgo. Ele costumava dizer que o nosso inimigo, ele trabalha 24 horas por dia e ainda faz serão. E não foi Deus que deu essa atividade para ele, ele faz divertido. Então, nós precisamos nos colocar na presença de Deus e entender que quanto mais próximos de Deus e mais fazendo a obra do Senhor, mais afinados nossos ouvidos vão estar para ouvir a voz de Deus. Hoje mesmo Deus estava trazendo à memória uma situação que aconteceu um tempo atrás. Eu estava na cidade de São Leopoldo, estava visitando a nossa sede, a sede do ministério. E quando eu estava ali, era um trabalho das irmãs. E havia uma irmã que estava pregando, uma irmã muito usada nas mãos de Deus. E Deus estava usando ela na profecia, na revelação, na cura divina, na libertação. E de repente eu vi que havia uma mulher ali que não conseguia caminhar. Ela estava com muita dor nas pernas, estava travada. E a irmã foi lá, orou por ela e saiu, e eu vi que a irmã ainda continuou. Era uma irmã, mas estava... ela continuou com aquele olhar de quem estava com dores nas suas pernas. E o Espírito Santo disse para mim assim: ora por ela. Eu disse: ah, Senhor, aqui eu estou de visita. O Senhor já tem a tua serva. E o teu servo, o pastor da igreja, está aqui, Senhor. Eu não posso tomar a frente porque não me foi dada esta autoridade. Eu estou como visita. Se é do Senhor mesmo, fala com o teu servo, o pastor da igreja. E ele vai falar, ele vai me mandar orar por ela. E eu falei com Deus em pensamento. Quando eu terminei a minha oração em pensamento, o pastor saiu do lugar dele, ele estava umas 3 cadeiras pro lado, e ele veio do meu ladinho e falou no meu ouvido e disse assim: irmão Adeildo, eu senti que é você que tem que orar por aquela irmã lá. E eu fui lá. Aí eu entendi, Deus está neste negócio, não é coisa minha.